Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos, amigos, a mais este Floripa em Foco do Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual Catarinense. Nesta semana, com o diretor de comunicação do Sintesp, o servidor público Volney Schucker. Boa tarde, Volney, bem-vindo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, para quem vai assistir agora ou que vai assistir mais tarde, ou pela internet. Ou assistir de acordo com o seu tempo a partir do www.sintesp.org.br, que é a página do Sintesp. Né? E você, Silvio, como é que foram as férias? Nossa, foi ótimo, né? Carregar as baterias, né? Para seguir firme na luta, né? Sempre firme. E chegando numa semana boa, que está com uma pauta recheada de coisas. Nessa semana vai ser votado o pedido de impeachment do Temer? É impeachment ou é deposição? O que está sendo votado mesmo? Na verdade, vai ser votado o relatório que pede a investigação. Não, na verdade, pede a investigação. A cassação é só depois, né? Quer dizer que vai enrolar até depois da eleição presidencial? Não, é porque assim, como é que funciona, né? É como foi com o da Dilma. Eles pedem a investigação, daí durante a autorização para ser investigado, enquanto isso o presidente fica afastado durante 6 meses. Nesse decorrer desses 6 meses existe um processo de investigação que pode ou não apurar os crimes a partir das denúncias que houveram, né? E daí sim se tem uma votação de impeachment ou não impeachment. Então, são necessários 342 votos para que ele seja afastado. 342? 342 votos. E são 500 e poucos São 513 deputados. 513 deputados. E são necessários que tenha 342 votos para que ele seja afastado. E já tem isso? Muito provável que se consiga isso, né? Porque que não se consiga os 342 votos, ou seja, que a tendência é a manutenção do Temer sem abertura de processo. Sem abertura do processo de impeachment, né? Ou seja, esse desastre que aí está, que não foi eleito por ninguém, que tem mais de 90% de rejeição. Como é que pode continuar em pé, né? De acordo com as pesquisas, né, a gente viu que para cada 10 brasileiros, pelo menos 8 são a favor da abertura do processo de impeachment. E, enfim, ele está nadando contra a corrente, mas é fruto desta política de tomar lá da cá, né? Hoje mesmo ele está se reunindo com a bancada ruralista e oferecendo desconto nos impostos que esses ruralistas devem ao governo, ou seja, quem está pagando a conta é você. Você está pagando a conta desse golpe que foi dado em 2016 contra uma presidente que foi eleita de forma legítima e que não cometeu nenhum crime e que agora você está pagando, mas eu também estou pagando, nós todos estamos pagando por isso, né? Ele deixa de receber os impostos previdenciários, inclusive, em relação aos ruralistas, porque assim ele consegue comprar os deputados, né? Então é preciso que a gente pense e repense sobre o que aconteceu em 2016. Foi um verdadeiro golpe parlamentar, jurídico e midiático, né? Como a gente já debateu, inclusive na semana passada, e que só se confirma a cada dia que passa. Então, eles precisam fazer uma reforma da Previdência porque, segundo eles, a Previdência está deficitária. No entanto, para comprar os votos dos deputados, eles fazem a desoneração desse pessoal. E essa conta, no final vai ser paga por todos os trabalhadores, por toda a sociedade brasileira, né? A gente viu isso já no aumento dos combustíveis, né? O aumento dos combustíveis? O aumento dos combustíveis, ele aumentou o imposto, basicamente. Foi isso que aumentou no imposto, né? 41 centavos por litro de gasolina. Então, exatamente, e inclusive com a finalidade da COFINS, que é a contribuição
que é para financiar saúde. a seguridade, né? O COFINS quer dizer exatamente isso, contribuição de financiamento da Seguridade Social, onde está a Previdência. Então, ou seja, quem está pagando essa conta, de fato, são os trabalhadores como um todo, é a sociedade como um todo, né, que está pagando esse tipo de coisa. Né? E aí é preciso que a gente faça pressão em cima dos deputados, né, que são eles que vão votar. Né? É preciso fazer muita pressão em cima desses deputados para que eles votem a favor do povo brasileiro. Né, a favor do povo brasileiro, ou seja, pela abertura da investigação para que a gente possa, ao final das contas, saber se foi cometido crime ou não. Né? As gravações do Joesley deixam muito claro que houve crime. Deixam muito claro que houve crime. É claro que a gente defende que haja sempre ampla defesa, haja sempre uma possibilidade de defesa e que é exatamente para isso que precisa abrir o processo de investigação para que se tenha a possibilidade do Temer se defender, mas também tem a possibilidade de o povo brasileiro se defender, né, do Temer. Então, tudo isso está colocado, isso tudo faz parte do arranjo do golpe de Estado que foi dado. Né? Então, fica cada vez mais claro que esse golpe foi dado exatamente para que a elite se salve e quem pague a conta seja a classe trabalhadora. Né? Sem querer ser advogado do diabo, Volney, mas tem gente que ainda apoia o Temer, que acha que ele está fazendo Segundo as pesquisas, menos de 4%. Menos de 4% de aprovação? Menos de 4% de aprovação. Então. Nunca teve um presidente com índice tão baixo? Não, nunca teve um presidente com índice tão baixo. Então, até tem gente que defende, né? Mas o índice de aprovação, segundo as pesquisas, e não uma, mas as várias que são feitas, né? O índice de aprovação do Temer chega a 4%. Eu não entendo que forças mantém ele ainda lá em cima. Não tem apoio nenhum, está comprando tudo. A gente sempre discute a questão política e é importante sempre que a gente discuta a questão política. No entanto, a gente tem que entender que o poder ele não é exercido tão somente pelo governo. Né? Existem os poderes constituídos, os poderes constituídos, o executivo, o legislativo, o judiciário, e existe um poder, que é o poder econômico, que está por trás de tudo isso, e que é o verdadeiro poder, né? Que é o poder que manda em governos, derruba governos. Que derruba governos. Põe ditadores, tira ditadores. Exatamente. Que faz guerras. Provoca tudo isso. Então, ele é que controla são esses interesses que, na verdade, nem nacionalistas são, né? São interesses que vêm de um mundo capitalista comandado pelos Estados Unidos, mas, enfim, são poderes outros e que a gente tem que se rebelar contra, né? Sempre. E eles vêm exatamente para o Temer ou para os governistas, tanto faz se tem 14 milhões de desempregados ou 24 milhões de desempregados ou não tenha nenhum desempregado, para ele tanto faz, desde que se mantenha o lucro dos grandes financiadores, desde que se mantenha o lucro das financeiras, dos grandes capitalistas e tudo mais. A gente destruiu a indústria naval pesada, a gente destruiu a indústria civil. A gente destruiu a nossa indústria civil, a nossa indústria naval pesada, enfim, nós destruímos, nós não, né? Estes governos destroem. Em nome de quem eles destroem isso, né? Interesses em nome de quem, em nome de quem essa Operação Lava Jato destruiu isso tudo, destruiu esse patrimônio. Né? O discurso é contra a corrupção. Pois bem, contra a corrupção a gente já teve várias vezes esse discurso, várias vezes. Né? Seja com Getúlio Vargas, seja com João Goulart, seja com a Dilma Rousseff, agora contra o Lula, ou seja, todos os governos progressistas, todos os governos progressistas tiveram acusação de corrupção, né? Enquanto que todos os governos de direita, né, de uma direita mais exacerbada, neoliberal e tudo mais, não teve esse discurso. Por quê? Porque isso interessa, porque a política resultante de um governo progressista interessa ao povo brasileiro. A política resultante de um governo neoliberal interessa aos grandes capitais internacionais. É isso que está colocado. Que já controlam a comunicação. Que controlam a comunicação, governos, enfim, tudo. Então, isso a gente precisa estar o tempo inteiro debatendo com os nossos
servidores públicos, com os trabalhadores da iniciativa privada, enfim, com todo mundo. Essa discussão precisa estar atenta o tempo inteiro, né? Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Santa Catarina, hoje com o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. E você falou há pouco sobre a questão da Previdência, do rombo da Previdência. Tem o senador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul, e ele está presidindo essa CPI que está investigando se existe rombo ou não existe rombo na Previdência. E ele já emitiu um pequeno parecer, né? Não tem rombo nenhum na Previdência? Não tem rombo. Isso a gente já provou. Porque, assim, primeiro tem que entender que a Previdência faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social foi colocada na Constituição exatamente para ter este papel de seguridade social, segurar todo mundo. Ou seja, entra aí a questão da assistência social, da saúde, da Previdência, aposentadoria, do SUS. Então, tudo está colocado dentro da Seguridade Social. Se a gente faz o cálculo a partir do que é a Seguridade Social, pode ser que num determinado momento a Previdência esteja consumindo mais dinheiro. Num outro momento a saúde pode estar consumindo mais dinheiro. Num outro momento a assistência social pode estar consumindo mais dinheiro. Mas o conjunto da Seguridade Social, esse conjunto da Seguridade Social é superavitário. Em pelo menos 7 bilhões anos. Em pelo menos 7 bilhões anos. Pelo menos, né? Se a gente fizer o cálculo, a auditoria da cidadã da dívida, por exemplo, já faz cálculos de que esse superávit é inclusive maior que isso. Então precisa que a gente entenda esse conjunto de coisas para saber, porque o discurso deles é muito fácil. Eles discursam facilmente dizendo, não, a Previdência tem um rombo, a gente precisa parar com esse rombo e por isso a gente tem que consertar a Previdência para que porque daqui a pouco a gente não consegue pagar. Mentira, simples assim, mentira. Né? Porque esse discurso é mentiroso. Né? Tanto que todo mundo que fala isso nunca vai num debate com os dados para debater com dados. Né? Vai sempre com discurso. Então vamos com os dados, pega as fontes. Né? E eles não fazem isso, eles fogem. Eles fogem de todos os debates com relação a isso, com os números. Né? Na televisão aparece a mesma coisa, aparece o que é um jornalismo opinativo, né? Aparece a opinião das pessoas, não aparece os dados, não aparece os fatos. Né? É sempre... avaliações. São avaliações do ponto de vista da opinião, sem... uma opinião, ela pode ser formada, tudo bem que as pessoas possam ter as suas opiniões, mas elas devem ser balizadas em fatos. E isso eles não conseguem fazer, porque não conseguem. Porque não existe esse déficit, não existe esse superávit. O que eles querem é mais dinheiro para o sistema financeiro. É isso que eles querem. Eles querem que tenha previdência complementar, eles querem que as pessoas deixem de contribuir para a Previdência Geral para contribuir para uma Previdência privada, que vai, ou seja, gerência de banco. É isso que eles querem. O discurso de que a Previdência está falida serve única e exclusivamente aos bancos, aos financiadores, aos financistas. Que, aliás, segundo o relatório do senador Paulo Paim, são os principais e maiores devedores. Os maiores devedores. Né? Eles mesmos, ou seja, é um negócio da China. Assim, o cara ele tem interesse em que o sistema de previdência não funcione. Para quê? Para que ele capte esse sistema de previdência para ele, como negócio privado. Como negócio privado. O que ele faz? Ele suga a previdência pública, não depositando, não contribuindo com os valores que eles deveriam contribuir, sonegando e tudo mais, sugam isso, fazem para que possa justificar o discurso de que a Previdência é deficitária. E aí eles possam implementar a déficit. Daí o sujeito fica desesperado, não vai ter aposentadoria e vai para a privada, para a Previdência privada. Né? Então,
aí ele tem o lucro dele nesse dinheiro que está sendo injetado, né? Então é um jogo todo melindrado para que a gente possa. A mesma coisa acontece com a saúde, né? A saúde dizendo que o paciente está morto, sucateiam a saúde de um ponto tal até que o sujeito fique desesperado e faça um plano privado de saúde, né? Vai para o plano privado de saúde. Se a gente pensar bem e ver de quem são esses interesses, a gente vai ver exatamente o mesmo jogo. Aí a gente pode discutir o modo como eles fazem, é sempre a mesma coisa. Vamos dar um exemplo de uma empresa pública qualquer, por exemplo, o Casan. Vamos pegar a Casan como exemplo, né? A nossa eles vão companhia lá, estadual de água. sucateiam. Para quê? Para privatizar. Por quê? Porque o que é público não funciona, a gente tem que privatizar. Não está dando lucro. Não está dando. A iniciativa privada é mais competente. É mais competente e tal. E aí acabam entregando a companhia de água para empresas privadas. A mesma coisa com a Celesc, a mesma coisa com as outras empresas. Inclusive a gente participou agora há pouco tempo, na semana passada, de uma reunião que criou um grupo de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das empresas públicas. Parlamentar em Brasília? Não, aqui em Santa Catarina. Aqui em Frente Santa Parlamentar Catarina. em Defesa dos Serviços Públicos? Do Serviço Público das empresas públicas. Das empresas públicas. Então, nessa reunião que se criou o grupo de trabalho, nós do Sintesp, tiveram outros sindicatos lá, mas nós do Sintesp, o que fizemos? Colocamos em pauta a questão do Porto de São Francisco, a questão do Porto de São Francisco que o governo quer privatizar a toque de caixa, e a questão do sistema prisional. Por que essas duas questões? Porque fazem parte da base do sindicato. E na questão do Porto de São Francisco é a privatização explícita que eles querem fazer, né? Eles já estão sucateando o porto exatamente porque eles querem construir um porto privado ao lado lá e querem ter um calado mais baixo. Onde tudo que dá lucro querem passar para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada. Já se sabe, né? E a gente quer que tenha lá em São Francisco uma audiência pública para que a gente possa conversar com a sociedade, para explicar para a sociedade a perda que é o porto, se o porto dali sair, enfim, a autarquia sair dali, enfim. Nós queremos fazer esse debate com a sociedade de São Francisco do Sul e tal, e para apresentar os nossos números, né? E que foi fruto, inclusive, de uma audiência pública que nós tivemos dentro da Assembleia Legislativa, né, onde foram apresentados os números do governo, nós apresentamos os nossos números, fizemos um grande debate, e dali saiu a possibilidade de se fazer uma audiência pública na Câmara Municipal de Jaraguá de São Francisco do Sul. Sobre o porto. Né, sobre o porto de São Francisco e sobre tudo que envolve essa questão. E isso ou seja, reproduzir a audiência pública e tal. O problema é que da Assembleia para a Câmara de Vereadores, embora lá tivesse um bom número de vereadores na audiência pública, interessados e tudo mais, e parou em algum lugar, né? A gente quer reativar isso e fazer essa audiência pública, discutir, mesmo porque o governo quer votar isso a toque de caixa. E com relação ao sistema prisional, na semana do dia 20, 19, 20, 21, naquela semana ali, o sistema prisional foi alvo de várias reportagens da RBS, da Record, da SBT, enfim. Que diziam o quê? Que falavam sobre o sistema prisional. Porque o que estava acontecendo? Estão acontecendo uma série de coisas dentro do sistema prisional, né? Nós estivemos em Itajaí, inclusive, na sexta-feira, para apresentar para o Ministério Público do Estado um pedido para que eles façam uma investigação sobre o contrato que o Estado tem com a empresa. Por quê? Porque... Desculpa, com qual empresa? Com a Montesinos. Um contrato que versa de 16 milhões anos. Uau! Para fazer o quê? Para administrar a penitenciária de Canhanduba. Mesmo assim, com esse pagamento que é feito
pelo governo do Estado, existem servidores públicos que estão sendo punidos, ou que existe a possibilidade de serem punidos, porque foi feita uma sindicância, isso pode gerar um processo administrativo, né, que a gente está defendendo os trabalhadores, e que eles estão sendo punidos por não terem exercido uma função que, segundo o contrato, era para a empresa fazer. Né? Esse é um exemplo do sistema prisional. A empresa não cumpriu e os servidores estão sendo punidos porque não fizeram o que ela deveria ter feito. Porque a empresa não fez aquilo que deveria ter sido feito, e essa responsabilidade, né, embora seja uma atribuição do agente público, ela só é... Está terceirizada. Exatamente. Ela só seria se fosse num sistema público puro. Entendeu? Neste caso, a atribuição era da empresa. Então, existe uma duplicidade de pagamento. Paga-se para a empresa fazer, e cobra-se dos agentes para os agentes fazerem. Então, é isso que a gente pediu para que o Ministério Público investigue. Né? Isso é um exemplo. Outro exemplo é a contagem dupla de presos que foi denunciado pela RBS. Contagem dupla? Conto 2 vezes para receber 2 vezes? Não é exatamente isso. É que existe uma listagem para maquiar a superlotação, e existe uma outra listagem, né, que diz respeito a recebimento de verbas da Justiça. De acordo com o número de presos. Isso. Então, tudo isso precisa ser investigado. Né? Existem 2 contagens de presos, foi denunciado e tal, foi comprovado que existe realmente, né, porque alguns presos não estariam contabilizados no sistema geral. Existe uma série de problemas dentro do sistema prisional, né, que a gente vem denunciando ao longo do tempo, e que o próprio Tribunal de Contas do Estado já deu um parecer dizendo que existem irregularidades dentro do sistema que precisam ser investigadas. Nesse sentido, a gente apresentou para a frente parlamentar a possibilidade, a proposta que se faça então uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que investigue o sistema prisional como um todo. Né? Falta servidor público. Estão querendo botar a gente para operar as máquinas de raio-x sem o equipamento adequado. O equipamento até que está adequado. O problema é que o agente, exatamente, o treinamento não foi feito. Nós não temos essa capacidade. Inclusive tivemos estamos tendo que, inclusive, responder com relação ao Conselho Regional de Radiologia. Enfim, existe uma série de problemas dentro do sistema que a gente apresentou para a frente parlamentar em defesa do serviço público, que então abra, então, a partir dessa frente, uma CPI, né? Ou que a frente faça essa investigação, apresente um relatório para que os deputados, então, se convençam de que é preciso fazer uma CPI do sistema. Quem montou essa frente parlamentar em defesa do serviço público? Ela é uma iniciativa do deputado Valduga, do PCdoB, que preside a frente. Tem como vice-presidente o Dirceu Dresch, do PT, e o secretário-geral é o deputado Minotto, do PDT. Tem vários partidos. Então, e ela é assinada por mais de 21 parlamentares. Né? São 22 parlamentares, parece que assinam à frente. Quase a metade. É mais da metade, né? Mais da metade da Assembleia Legislativa assinam. Então, como tem essa iniciativa e foi muito bem recebida pela Assembleia e tudo mais, a gente quer, então, apresentar essa demanda para que eles possam investigar o caso. E pode sair Siri desse balaio, né? Pode sair. Siris, enfim. Isso tudo a gente está em debate, a gente quer que seja implementado, né? Enfim. Pois então, para a gente fechar esse Floripa em Foco, e só para fechar para o telespectador ficar ciente, que falamos aqui sobre a CPI da Previdência, que o senador Paulo Paim, gaúcho, é quem está presidindo e já apresentou um relatório. Segundo o relatório, a Previdência não é deficitária, a Previdência é superavitária. A maquiagem ali nas contas é que está dando margem a interpretações, mas a Previdência é superavitária. E o senador Paulo Paim também chamou a atenção
de que tem setores do patronato, setores empresariais, que arrecadam do trabalhador por ano cerca de 25 bilhões de reais e não estão repassando isso ao INSS, à Seguridade Social. Isso sim é crime, é apropriação indébita, né? E essas empresas quem são? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, JBS e montadoras de automóveis, principalmente. É tudo peixe pequeno, né? É, tudo... Tubarão. Só tubarão. Tudo baleia azul pequena, se pudesse, né? Pois bem. Como, para finalizar, eu gostaria de chamar as várias entidades, os nossos telespectadores, mas principalmente as várias entidades que formam o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos, para que nós nos reunamos, então, no dia 8, às 14 horas, lá no Sintesp. Muito bem. O Fórum de Lutas a que o Volney se refere é uma reunião de várias entidades progressistas aqui de Santa Catarina em defesa dos direitos dos servidores e também do próprio serviço público. Dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores de modo geral, né? É. Aliás, vale abrir um parênteses, né, Volney? Lembrando de que foi um movimento semelhante que no final dos anos 90 ali garantiu o BESC como um banco público, enfim. Que foi o tal do a Celesc como um banco público, Celesc, como uma empresa pública, né? Das pouquíssimas 2, 3 empresas elétricas estaduais continuam públicas. Uma é a Celesc, graças ao movimento popular que houve aqui, né? Exatamente. E que está se rearticulando agora nessa frente parlamentar em defesa do serviço público e tudo mais, né? Isso. É muita informação. Visite o www.sintesp.org.br para ter acesso ao Volney, a isso tudo que ele falou, e também a esse Floripa em Foco do Sintesp que fica ali postado. Uma boa semana, até a próxima terça. Até a próxima terça. E obrigado você pela audiência. Obrigado, reveja. Como? Seja bem-vindo de volta. Sim, obrigado. Obrigado, né? Retornando das férias. E participe você do Floripa em Foco. Entre em contato pelo sintesp.org.br, registre lá o seu telefone, renove o seu cadastro, que vai ser bom para a sua aposentadoria até, né? Para a sua aposentadoria. Verdade. Obrigado pela audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduça a